conteúdo para o Diálogos Urbanos, dando sequência aos nossos diálogos econômicos. Nosso objetivo aqui agora é, dado que a gente está falando de nível de atividade econômica, né, que é medido pelo PIB, e o PIB é a soma de tudo aquilo que é produzido internamente dentro de um país, né, num determinado período de tempo, a gente faz o cálculo somando tudo que se consumiu internamente, tudo que se investiu, tudo que o governo consumiu também, e também o que a gente vendeu para o mundo, ou seja, o que a gente exportou e o que a gente comprou do mundo. Essa relação entre o que se exportou e importou a gente chama de setor externo, não é? E tudo que a gente vende para o mundo está relacionado ao preço desse produto, que por sua vez está relacionado com a taxa de câmbio, não é? E que a gente veio discutindo nos últimos vídeos até aqui. Então, o que a gente falou para fazer uma pequena revisão? Na medida em que a taxa de juros aumenta, a gente tem uma valorização da taxa de câmbio. Por quê? Porque vem mais moeda de fora para procurar o nosso real, e aí o real, por exemplo, se valoriza. Na medida em que a gente reduz a taxa de juros, a gente tem uma desvalorização da taxa de câmbio. Isso, é claro, de maneira mais simples, sem considerar outros fatores aqui. E o efeito dessa valorização ou dessa desvalorização sobre as exportações e sobre as importações, né? Logo sobre o setor externo. É isso que a gente vai discutir aqui agora, tá? Vamos pensar o seguinte, olha, imagine que a taxa de câmbio, a cada R$2 você compra $1, não é isso? Se uma Coca-Cola é $1, você com R$2 consegue comprar uma Coca, não é? Se porventura a taxa de juros cai e a taxa de câmbio se desvalorize, e para simplificar o nosso exemplo, para ficar intuitivo, imagine que a taxa de câmbio vá para R$4 $1. Então veja, para você comprar uma Coca-Cola agora, você precisa de R$4 para comprar uma Coca-Cola. A Coca-Cola ficou mais cara, não é? Se a Coca-Cola ficou mais cara, você vai comprar menos produtos importados. Pressupondo a Coca-Cola um produto importado, pressupondo que você vai viajar para fora do Brasil e vai comprar Coca-Cola lá, não é? Ou um outro produto importado aqui na prateleira brasileira. Você precisa de mais reais para comprar o mesmo produto importado. Isso quer dizer o quê? Que a desvalorização cambial diminui as importações, não é? Ou seja, uma redução da taxa de juros desvaloriza o câmbio e reduz as importações. Ao mesmo tempo, ela aumenta as exportações. Por quê? Porque agora com um empresário brasileiro que vendia um produto a $1, antes ele recebia somente R$2. Agora ele recebe R$4 por isso, não é? Então aumenta a renda do setor exportador brasileiro. Não somente isso, como esse produto em termos de dólar fica mais barato. Digamos, era um produto brasileiro que custava R$2, lá fora eles precisavam de $1 para comprar esse produto, não é? Agora, com a desvalorização cambial de R$4, $1, ele basta 50 centes de dólar para ele comprar o mesmo produto brasileiro. O produto brasileiro ficou mais barato lá fora, ficou mais competitivo lá fora. Isso faz com que a gente exporte mais. Se a gente exporta mais, a gente vai vender mais para o mundo. Se a gente vai vender mais para o mundo, a gente vai produzir mais aqui. E se a gente produz mais aqui, o nosso PIB aumenta, a gente aumenta o nosso nível de produção interna. O setor externo começa a estimular a nossa economia, tá? O contrário também é verdadeiro. Digamos que a gente eleve a taxa de juros e essa elevação da taxa de juros valorize o câmbio. Se valoriza o câmbio, quer dizer que a nossa moeda está valendo mais. E se ela está valendo mais, fica mais barato importar. O que a gente começa a fazer? Pegar o nosso dinheiro e comprar produtos importados. Na medida em que a gente faz
faz esse movimento, a gente mais estimula a produção econômica no mundo, não é? Afinal, ele está comprando um produto que foi produzido fora do Brasil. E o produto brasileiro, dado que o câmbio valorizou, o produto brasileiro ficou mais caro lá fora. Então, aquele mesmo produto que custava R$2, $1, se a taxa de câmbio agora vale R$1, $1, esse produto brasileiro vai valer $2 lá fora. Porque para ter R$2 ele precisa de $2. Então, o produto brasileiro ficou mais caro. Se ficou mais caro, a gente vende menos. Se vende menos, a gente vai produzir menos. Se produz menos, o nosso PIB cai. Então, qual que é a brincadeira aqui? É que a gente pensando como consumidor, é sempre interessante que a nossa moeda valha mais, para a gente conseguir comprar mais produtos importados. Só que na medida em que a nossa taxa de câmbio se valoriza muito, a gente para de vender para o mundo, porque o produto brasileiro fica caro. E aí o que acontece? A gente para de produzir, a nossa renda cai. Então veja, a moeda fica mais valorizada, mas você tem menos dinheiro, então não faz muito sentido, não é? É claro que o ideal é a sua economia crescendo muito, a sua renda aumentando muito e a sua moeda valendo mais. Essa é a melhor combinação, mas ela é mais difícil, tá? Então, para encerrar aqui e tentar deixar de um modo mais didático, elevações na taxa de juros valorizam a taxa de câmbio e a valorização da taxa de câmbio faz com que a gente importe mais, exporte menos, tá? Isso quer dizer que o nosso setor externo vai ficar menor. Uma redução da taxa de juros atrai menos capital lá de fora, o real fica menos procurado, ele vai se desvalorizar, essa desvalorização vai fazer com que a gente compre menos produto lá fora, mas em todos os casos os produtos brasileiros vão ficar mais competitivos e aí a gente vai produzir mais aqui. Tá? Achar o ponto ideal dessa taxa de câmbio que estimula a nossa economia e que ao mesmo tempo dá acesso aos brasileiros a comprar produtos importados é um desafio de política econômica, é aquilo que a gente chama da taxa de câmbio de equilíbrio, e isso sempre é um tema complexo, muito bem discutido na economia, lembrando que não se trata somente de compra de produtos físicos. A gente também quer viajar para o mundo, não é? Quando o câmbio valoriza, a gente fica mais barato ir para fora. Mas o que você faz? Você pega a renda aqui e usa para gastar lá no mundo. E esse dinheiro deixa de circular na economia, não é? Quando a taxa de câmbio desvaloriza, acontece o contrário. As pessoas que estão lá, que têm real, preferem vir para o Brasil porque a moeda deles está valendo mais. E aí vem mais gente de fora comprar na economia brasileira e isso estimula mais a economia interna. Principalmente num país como o nosso, que é um país que depende muito de exportação e é um país que tem um potencial turístico muito grande. Utilizar a taxa de câmbio para estimular o setor externo é essencial. Além disso, as empresas brasileiras, em situação de que a taxa de câmbio é muito apreciada ou que a taxa de câmbio é muito valorizada, elas perdem competitividade lá fora. E aí as empresas nacionais começam a perder espaço para as empresas chinesas, para as empresas indianas, para as empresas americanas. E aí a gente começa a comprar produtos têxteis, por exemplo, da China. As empresas no Brasil que produziam tecido no Brasil mandam as pessoas embora, não produzem mais, essas pessoas não recebem mais renda. Se elas não recebem mais renda, elas não compram mais no mercado. Se elas não compram mais no mercado, o mercado não compra mais do distribuidor, que para de produzir, que demite mais as pessoas. E aí o setor externo acaba gerando um nível de atividade econômica brasileira recessivo. Por isso que é importante a gente ter sempre essa relação entre o consumo interno, o setor externo e a relação entre taxa de juros e taxa de câmbio. A sequência disso uma vez compreendendo a influência que a taxa de juros tem sobre o consumo, a influência que ela tem sobre o investimento e sobre o setor externo, a gente consegue dizer o seguinte: como estimular a economia a crescer, né? E como, porventura, fazer políticas econômicas que
trave um pouco o desempenho da economia, ou, como a gente costuma dizer, uma política econômica que contenha o ritmo de crescimento, tá? Então isso vai ser objeto dos próximos vídeos que a gente vai discutir, lembrando que a gente está sempre falando de duas políticas aqui, a política monetária, a moeda, a taxa de juros, o efeito disso sobre a taxa de câmbio e sobre o setor externo, mas também tem a política fiscal, não é? A economia ela tem duas pernas, a política monetária e a política fiscal. Isso é o gasto do governo, se o governo gasta mais, se o governo corta impostos ou se ele aumenta impostos e ele gasta menos. Então fazer esse balanço entre políticas fiscais, políticas monetárias e o efeito sobre a atividade econômica também será tema dos próximos vídeos, de tal modo que, se você estiver curtindo nossos conteúdos, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, se tiver alguma dúvida desse conteúdo aqui, registre aí no seu comentário que a gente vai dialogando. Vamos juntos!